nossas vidas. Aleluias. Convido a todos, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Confesso aos irmãos que eu tinha preparado uma outra mensagem para hoje à noite, porém, entretanto, Deus falou ao meu coração no decorrer do culto que deveria, aleluias, pregar essa mensagem para nossas vidas nessa noite. Joel capítulo 2, aleluias, a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, a partir do versículo 28, Joel capítulo 2, aleluias, a partir do versículo 28 ao 32, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Joel capítulo 2, estava lendo em Atos, que é o cumprimento do capítulo 2, vamos lá, aleluia, Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, a palavra de Deus, irmão, vai dizer que, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões, terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aleluia. Meus amados irmãos, nós começamos esse ano, aliás, estamos desde o ano de 2024, aleluia, com o nosso tema, avivados para um novo tempo. Deus, irmãos, tem derramado um avivamento, aleluia, poderoso sobre as nossas vidas, aleluia, dentro das programações da igreja, inclusive aqui na cidade de Nova 2, começamos o ano com uma grande quarentena material, é isso, irmãos? Quarentena espiritual. Depois nós encerramos a quarentena espiritual, aí nós tivemos uma maratona material, é isso? Maratona com Deus. E depois, irmãos, tivemos ali na cidade Nova 1 um grande seminário de avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso, irmãos, é promessa de Deus para nossas vidas. Tudo, aleluia, que acontece, aleluia, para nossa edificação, tudo que acontece, irmãos, aleluia, para nós avivarmos a nossa vida, aleluia, espiritual, é com o objetivo de nós crescermos, aleluia, na nossa vida espiritual, porque o avivamento, irmãos, aleluia, é um derramado Espírito Santo, aleluia, trazendo a nós, aleluia, renovação e arrependimento, aleluia, sobre as nossas vidas. Renovação, aleluia, e arrependimento. No entanto, aleluia, todo irmão, todo movimento, todo avivamento, aleluia, que acontece em nossas vidas, aleluia, não é momentâneo, não é só para aquele momento, aleluia. Deus quer que nós estejamos avivados todos os dias de nossas vidas. A igreja, irmãos, ela promove esses eventos, aleluia, para nos levar a cada dia mais próximo de Deus. Próximo de Deus, irmão. E
E muitas vezes, irmãos, existe uma grande expectativa do que, aleluia, tudo isso continua, aleluia, em estado de êxito espiritual. Aleluia. Porém, irmãos, a Bíblia nos mostra que o pós-avivamento, ela exige de nós um comprometimento maior com Deus e com a sua obra. Exige de nós, irmãos, perseverança, exige de nós uma fidelidade. Deus, irmão, Ele nos chama, Ele nos aviva, aleluia. E aí, o que acontece? Ele chama, nos aviva, mas existe, irmãos, aleluia, o pós-avivamento. Todos nós conhecemos a história, irmãos. Hoje nós encerramos o livro de Isaías, aleluia, como foi falado hoje aqui, o livro da salvação. O profeta Isaías, desde lá do começo do livro, ele falando o estado dele, como é que ele estava vivendo diante de Deus. E hoje, encerrando, ele fez uma oração, aleluia, pelo aquele povo. Isaías era um verdadeiro, era um profeta, mas também foi um verdadeiro intercessor. Ele intercedia pelo povo, ele orava. Isaías, irmão, era um homem, foi um homem avivado. Isaías, irmãos, ele se colocava na brecha pelo povo de Israel, um povo desobediente, um povo, irmãos, que queria, aleluia, ali somente desagradar o coração de Deus. Mas aí, irmãos, ele profetizou que viria um menino, que nasceria, aleluia, que viria um, que nasceria um, que, aleluia, mudaria todo o rumo da história. E assim como veio, se cumpriu. Jesus veio, nasceu de uma mulher. E aí Jesus veio, fez o seu ministério aqui na terra, curou, salvou, batizou, aleluias. E depois houve, como estava no planejamento, no propósito, veio a morrer. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou, subiu ao céu, foi preparar lugar. Mas um dia, a palavra vai dizer, ele veio buscar o seu povo e veio buscar a sua igreja. E quando, irmãos, ele veio buscar a sua igreja, ele não quer encontrar, não é desejo dele encontrar uma igreja morta, espiritualmente falando. Ele veio buscar uma igreja avivada, uma igreja alegre, uma igreja, aleluia, e vive os propósitos de Deus nessa terra, aleluia. Uma igreja, irmão, sem mácula, sem ruga, uma igreja, aleluia, obediente, uma igreja comprometida, uma igreja perseverante, uma igreja, irmãos, que não desiste, uma igreja que não para, uma igreja militante que não para. E Joel, irmão, ele profetiza, aleluia, sobre o derramamento do Espírito Santo, que se cumpriu ali no, aleluia, no livro de Atos, capítulo 2, dia de Pentecostes. E esse evento, irmãos, ele trouxe um grande mover de Deus, aleluia, e todo movimento, irmãos, ele traz um grande mover de Deus. Todo avivamento, ele traz um grande mover de Deus. Todo avivamento, irmãos, ele nos enche. Nós nos tornamos pessoas cheias, aleluia, tornamos pessoas avivadas, tornamos pessoas, irmãos, alegres, aleluia, com vontade de fazer a obra de Deus, aleluia, participando da escola bíblica dominical, participando dos cultos de terça, de quinta, das orações, porque nós somos um povo avivado. O movimento ele traz isso, ele traz, aleluia, aleluia, sobre nós uma perseverança, uma fidelidade. E aí, mas aí o que acontece depois? O que acontece pós-avivamento? O que Deus espera de nós de um pós-avivamento, irmãos? Aleluia. E o que Deus espera de nós, irmãos, um pós-avivamento, é que viemos viver de forma
transformados. Ele espera de nós uma transformação, uma mudança. Transformação é ser mudado, uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de atitude, uma mudança no nosso, aleluia, no nosso estilo de viver, uma mudança no nosso modo de falar, uma mudança no nosso modo de agir, uma mudança, irmão, radical em nossas vidas. O pós-avivamento, irmãos, aleluia, Deus espera de nós que nós venhamos viver uma vida transformada. Aleluia, Deus espera de nós, irmãos, que venhamos permanecer, aleluia, permanecer na fé inabalável, permanecer firme, aleluia, aleluia, fazendo as coisas do Senhor, permanecer firme, irmão, cumprindo a missão que Deus tem dado a cada um de nós. O pós-avivamento, irmãos, ele traz isso. Deus espera de nós isso, venhamos cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a presença do Espírito Santo não é apenas para um momento emocional, mas é para uma transformação. Aleluia, olha só, irmãos, aleluia, a presença do Espírito Santo não é apenas para um momento emocional, mas é para uma transformação contínua na nossa vida. Eu quero lembrar da igreja que Ele está aqui nesta noite. Eu quero lembrar da igreja que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Eu quero lembrar da igreja, aleluia, que o Senhor está neste lugar, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, Ele nos capacita para uma nova vida. O avivamento, irmão, não é só emoção, mas é uma mudança de vida. O avivamento não é uma emoção, é uma mudança de vida. É uma mudança de vida. Quantos irmãos têm observado, aqueles que têm verdadeiramente entregue seu coração ao Senhor, a sua vida? Senhor, não vivo mais eu, mas Tu vive em mim. Aleluia, Senhor, não vivo mais eu, mas Tu vive em mim. Aleluia, avivamento, irmãos, os discípulos, aleluia, conforme Atos 2, os discípulos foram transformados. Aleluia, até então eram os discípulos medrosos e foram, irmãos, transformados em discípulos corajosos. O pós-avivamento, irmãos, trouxe uma grande responsabilidade, um grande compromisso para aqueles homens que não tinham coragem até então de pregar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho, mas depois do derramar, depois do avivamento, eles tiveram coragem de fazer algo para o Senhor. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Aleluia, uma vida transformada. Para podermos transformar, irmãos, sermos usados por Deus para transformar outras vidas. Aleluia. O que você, irmãos, tem, aleluia, feito? Qual é a transformação? O que você tem vivido? Aleluia, essa experiência, esse avivamento dentro de você. A palavra vai dizer, irmãos, Romanos 12, 2: não vos conformeis com este, mas transformai-vos. O avivamento, irmãos, ele deve levar a um padrão de santidade e compromisso. O avivamento, ele promove isso, irmãos. Nós estamos mais perto de Deus. E aí, para nós aproximarmos de Deus, nós temos que nos tornar pessoas santas. Quem é santo, a palavra diz que santifique cada vez mais. Aleluia, para nós nos aproximarmos mais de Deus. Será, irmão, que a sua mente tem sido renovada pela palavra? Ou você
aleluia, após o avivamento, tem voltado às velhas práticas. Aleluia, tem voltado a fazer as coisas que desagradam a Deus. Ou você tem mudado verdadeiramente, irmãos? Porque, irmãos, o avivamento, ele gera frutos. Ela vai dizer, irmãos, que lá em Gálatas 5:2, 22, ele fala do fruto do Espírito Santo. Porque o avivamento, irmãos, ele é evidenciado por uma vida de amor, por uma vida de paciência, por uma vida de domínio próprio. Aleluia, não é só, irmãos, aquele momento de êxtase, não. É no dia a dia. Aleluia, onde você for experimentado, o lugar onde você estiver, você tem que estar cheio da palavra de Deus. Você tem que viver, irmãos, o fruto do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, irmão, você tem que mudar o seu caráter. Se o seu caráter, irmão, não está influenciando, mude, corra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois do avivamento, irmãos, há um chamado para nós. Aleluias. Há um chamado para nós, irmãos. Qual é o chamado? Há um chamado à perseverança. Temos que perseverar. O avivamento, irmão, não nos isenta de desafios. Todos nós aqui temos problemas, todos nós temos dificuldades. Aleluias. Mas o Senhor diz para nós nessa noite que nós temos que perseverar. Vão falar mal de você, vão, mas persevere. Vai ter problema, vai, persevere. Vai ter isso, vai, persevere. Está desempregado, persevere. Está isso, persevere. Vamos perseverar, irmão. O avivamento, ele traz perseverança. Porque, irmãos, o avivamento, o Senhor do avivamento, ele nos fortalece para nós enfrentá-lo todos os dias. O pós-avivamento, irmãos, ele pode nos trazer perseguição. Quantos de nós, irmãos, somos perseguidos? Quantos de nós somos perseguidos porque pregamos a palavra, anunciamos o amor de Deus? Aleluia. Quantos de nós, irmãos, enfrentamos desafios, perseguições? Os apóstolos, irmãos, eles foram proibidos de pregar, mas eles não desistiram, eles continuaram todos os dias. Eles continuaram, irmão, pregando a palavra. Aleluia, fazendo o ídolo do Senhor. Diga lá, Pedro, irmão, quando depois que o avivamento veio, depois que ele se encheu do Espírito Santo, a palavra vai dizer que primeira pregação de Pedro, quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas? Aleluia, foi muitas pessoas, irmãos. Mesmo quando, irmãos, todo, aleluia, vamos dizer assim, muitas das vezes, irmão, você entende isso que é empolgação, mas não é empolgação, não. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, ele não é um Deus de empolgação, não. Tudo aquilo que nós temos trabalhado aqui, irmão, é reino espiritual. Tudo aquilo que temos feito, irmãos, é para o reino. Porque dele, para ele são todas as coisas. Não é empolgação, não, é a presença do Espírito Santo. Nós temos que tomar, irmãos, isso para nós todos os dias. Porque o Espírito Santo, irmão, ele nos fortalece para continuar mesmo diante das dificuldades. Quantas vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades, mas o Espírito Santo está ali nos impulsionando. Vai, eu estou contigo todos os dias. Aleluia, eu te ajudo. Aleluia, eu te animo.
eu que te ponho para frente, eu que te levanto, eu que te sustento, aleluia. Irmãos, é o Espírito Santo, é isso que o Senhor deixou para nós, aleluia. Eu não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito para estar todos os dias com você, até a consumação do século. Existe uma necessidade de nós continuarmos, uma necessidade, irmãos, aleluia, de orarmos continuamente, aleluia, de oração. Oração, irmãos, é falar com Deus, e como é bom falar com Deus, todos os dias, irmãos. O avivamento, irmão, no livro de Atos, o avivamento de Atos 1,14, ele começou como, irmão, com oração. E para permanecer, irmão, no fogo do Espírito, devemos manter uma vida de oração todos os dias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, irmãos, que buscar constantemente a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Efésios 5,18 vai dizer que nós temos que encher-vos do Espírito. Todos os dias, irmão, nós temos que encher-vos do Espírito. Nós temos que estar fortalecidos todos os dias. Nós temos que estar avivado, e para estar avivado, então nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Aonde nós estivermos, aleluia, irmão, não basta ter uma experiência com Deus, é necessário, irmão, buscar todos os dias. As experiências, irmãos, foi muito bom que nós vivemos anos atrás. Todas as experiências dos apóstolos, todos aqueles que experimentaram a presença do Espírito Santo em suas vidas, foi muito bom, mas já passou. Aleluia, isso só nos traz lembrança. Porém, irmãos, ele está disponível ainda nos dias de hoje, e ele quer ter uma experiência, irmão, conosco ainda hoje. Aleluia, ele quer ter uma experiência nova. Ele quer ter uma experiência hoje, irmãos, aleluia. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele ainda nos dias de hoje, aleluia. Ele quer que eu e você tenhamos uma experiência com Ele ainda hoje, irmão. Por isso é necessário buscar mais dele todos os dias em nossas vidas, irmãos. E aí, como é que está a sua vida, irmãos, pós-avivamento? Ou você tem vivido de lembranças do passado? A quarentena já passou, a maratona já passou, o seminário já passou, e aí? Aleluia. Depois do avivamento, irmãos, há um chamado à missão. O avivamento, irmão, não é só para a igreja, mas também para alcançar os perdidos. Aleluia. Às vezes, irmão, a gente tem vivido experiências tremendas com Deus, assim, em termos de falar do amor de Deus. Ontem o pastor Mauro, ele um testemunho aqui ontem à noite, dizendo que ele estava dando o exemplo de um diácono, né? De um diácono que sempre acompanha ele, um homem alegre, né? E ele estava contando a experiência daquele homem ali que, quando ele chegou ali na área onde ele está, 229, e aí aquele homem, ele foi, alguns traficantes da área ali queriam pegar ele, queriam matar o irmão Antônio ali na igreja, esperando ele sair do culto, porque eles tentaram lá invadir lá a casa do irmão Antônio. O irmão Antônio parece que bateu num deles lá e queriam matar o irmão. E aí que existe essa figura, irmãos, do homem de Deus, de estar cheio do Espírito Santo de Deus. E o pastor Mauro foi lá e enfrentou aquelas pessoas, mas enfrentou de uma forma diferente. Aleluia, falando sobre o amor de Deus para aquelas pessoas. Sabe, irmão, a pessoa avivada não tem tempo ruim para ela, onde ela estiver, ela vai falar do amor de Deus.
Ela vai falar, irmãos, aleluia, das coisas de Deus para as pessoas. Ela vai pregar o Evangelho, aleluia. Ela vai testemunhar, irmãos, ela vai testemunhar, aleluia, porque a palavra de Deus vai dizer lá em Atos 8, irmãos: mas receberei o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que, irmãos? As minhas testemunhas. Deus, irmãos, Ele conta com cada um de nós. No pós-avivamento, Ele conta com cada um de nós para fazermos a sua missão aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente cobra muito aleluia, que a igreja não está lotada, que a igreja não está isso, não está aquilo, irmão, aleluia, porque nós não vamos atrás das pessoas, nós não convidamos as pessoas para vir, irmãos, adorar a Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas almas. O avivamento, irmão, ele nos leva, na realidade, a compartilhar o Evangelho. O avivamento, irmãos, ele gera um impacto na sociedade. O avivamento, irmão, genuíno, ele afeta não somente a igreja, mas também toda a comunidade. Aleluia, onde nós estamos inseridos, no nosso bairro, no nosso vizinho, aleluia, onde nós moramos, onde nós trabalhamos. Nós temos que falar, irmãos, temos que anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque, irmãos, a promessa da salvação, aleluia, é para todos. Na realidade, a promessa de salvação é para aqueles que, irmãos, que creem, porque todo aquele que crê e invocar o nome do Senhor, ele será salvo. O avivamento, irmão, não é só para dentro da igreja, mas para alcançar os que ainda estão, aleluia, que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Aleluia. Está acabando o meu tempo, irmão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus conta conosco. Deus conta comigo, Deus conta contigo. E Ele está aqui nesta noite. Nós podemos sentir a Sua presença neste lugar. Aleluia. O Senhor, irmãos, Ele nos quer ver de uma forma diferente. Aleluia. O Senhor, Ele quer ver-nos de uma forma diferente. Um dia, irmãos, eu sempre falo isso para o Senhor: Senhor, um dia eu ainda vou ver a Tua igreja, aleluia, depois de Atos 2. Senhor, eu ainda gostaria de ver, antes de eu morrer, de ver uma igreja de Atos 2, pós-avivamento. A palavra vai dizer, irmãos, Atos 2, 42, olha como é que essa igreja era, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia o que, irmãos? Temor. E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com que, irmãos? Com alegria e singeleza de coração. O que mais que eles faziam, irmão? Louvando e caindo na graça de todo o povo. E todos
Senhor a igreja daqueles que se havia de salvar. Feche seus olhos, louve ao Senhor nesta noite. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o amor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos venha o reino do Senhor. Esse é o nosso Aonde está as pessoas nessa noite que querem receber uma oração?
coração que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que quer experimentar o mover do Espírito Santo. Aonde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Aonde está você que está parado, que não está fazendo nada para Jesus? Aonde está você que precisa se reconciliar com o Senhor? Aonde está você? Aleluia, 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 aleluia. Levante sua mão nessa noite, nós estamos no nosso tempo avançado. Aleluia, aleluia. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está teu povo. Aleluia, que tu tens escolhido, Senhor. Aleluia. Para fazer a diferença nessa terra. Aqui está a tua igreja, Senhor. Igreja comprada, remida, lavada pelo teu sangue. Aqui está a tua igreja, Senhor. O teu povo, o qual, Senhor, tu conta nesta terra, o qual, Senhor, tu confia nesta terra, o qual, Senhor, aleluia, Pai, tu quer usar, Senhor, aleluia, como instrumento, aleluia, Senhor, como instrumento teu nesta terra, aleluia, Senhor, para impor as mãos sobre os enfermos e serão curados. Aleluia, Senhor, aqui, Senhor, está uma geração, Senhor, aleluia, Pai, uma geração do avivamento, uma geração, Senhor, que abomina o pecado, uma geração, Senhor, aleluia, Senhor, uma geração santa, um povo escolhido teu, aleluia, sacerdócio santo, povo adquirido, Senhor, que está com a igreja, Senhor, aleluia, Senhor, que tu levantou, que foram avivados um dia, Senhor, para fazer a diferença, aleluia, nessa sociedade, fazer a diferença na sua família, Senhor, ser a luz do mundo, ser o sal da terra, Senhor, vem, Senhor, vem, 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 Senhor, vem, aleluia, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, 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 Senhor, vem, 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 Senhor, vem, 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 Senhor, aleluia, vem, Senhor, como tu veio ali, Senhor, em Atos 2, onde foi cumprida a tua promessa do derramar do Espírito Santo, Senhor. Aquele vento impetuoso derramou aquele lugar e mudou aquele lugar, e mudou aquela vida, que mudou a história, Senhor, dos nossos irmãos ali naquele lugar. E esse mesmo Espírito, Senhor, que desceu naquele lugar, aleluia, Pai, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Espírito, ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo o mesmo, Pai, ele continua sendo o mesmo, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, 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 Espírito. Vem, Espírito, vem, 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 Espírito. E toca-nos nessa noite, toca. Aleluia, Senhor, assim como tocou ali, Senhor, aqueles homens, aquelas mulheres, assim como tocou, Senhor, nos
os lábios de Isaías, que era um homem puro, que vivia no meio de pessoas de impuros lábios, e tu transformou ele, Senhor. Senhor, nos transforma. Senhor, nos transforma. Senhor, nos transforma, Senhor, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, Senhor, nos transforma. Senhor, nós não queremos viver, Senhor, não queremos viver no passado, mas queremos cumprir, Senhor, Senhor, a missão que tu nos deu hoje, a missão de permanecer, de fazer, Senhor. Aleluia. Sermos avivados, sermos avivados, sermos avivados, sermos avivados, não somente um momento, não somente um instante, não somente um momento, e sermos avivados, não somente um momento, não somente um instante, mas queremos ser avivados, queremos ser avivados hoje, queremos ser avivados. Aleluia. Para encerrar, irmãos, eu queria que você abraçasse o irmão que está do seu lado. Abraça ele. O Espírito de Deus está sobre a vida dele. Abrace ele. Abrace ele, abrace. Mas abrace ele, abrace. O Espírito Santo, irmão, está te usando nesta noite para você abraçar, Aleluia.